Que a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a todos que estão assistindo aqui ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ouvir ou assistir ao nosso culto familiar pelo YouTube. Culto familiar este que está começando agora. Desejo a todos as boas-vindas para você e para toda a sua família. Glórias a Deus. E para darmos início a esse culto, nós teremos agora a oração que será feita pela Carolina. Boa noite a todos, cumprimentando também a todos aí que estão nos assistindo. Vamos orar então ao nosso Deus, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia, Senhor, na Tua presença, sob o Teu cuidado, sob a Tua proteção, direção. Nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Senhor, obrigada por nos chamar, por nos trazer até aqui. E nós Te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor esteja presente aqui no nosso meio, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo que for feito aqui, porque nós queremos Te adorar, Te bendizer, Te prestar culto, Senhor, um culto que Te agrade, uma adoração em espírito e em verdade. Então, Senhor, esteja conosco, fala conosco, dirija o nosso culto, abra o nosso coração, nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, compreender, receber a Tua palavra e praticar a Tua palavra também, Senhor. Fica conosco. Obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você, quando ouvisse essa canção, refletisse em tudo que Jesus já fez por nós. E de todos os... Queria que você pensasse nesse momento em alguma coisa que te aconteceu e que Jesus te deu livramento. E que você lembre que, mesmo que Ele tenha feito isso, Ele fez a coisa mais valiosa do mundo, que é dar o Filho dele. Deus deu o Filho dele, Jesus, que se sacrificou naquela cruz por nós. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Cessou seu respirar, Deus Pai o abandonou, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou,
te dou, aleluia. Graças te dou, graças te dou por tudo que fizeste a mim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, glória a Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E agora, para dar continuidade e trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para nós nesta noite, é que eu chamo a Carolina. Então, cumprimento todos mais uma vez, que estejamos todos aí em espírito de oração, né, para que Deus fale com cada um de nós, que a voz ouvida seja dele. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra para nós pensarmos, na verdade, eu queria propor para nós refletirmos, por que nós estamos aqui hoje? Né? Se a gente for pensar, sinceramente, de todo o nosso coração, fazer um autoexame aí sincero, por que nós estamos aqui hoje? Né? E eu acho que um dos motivos, o principal motivo, se a gente for pensar, é porque a gente quer cultuar o nosso Deus, a gente quer dar honra, glória e louvor para esse Deus que a gente sabe que é digno, que é perfeito, que é justo, que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E esse é o principal motivo que nós temos para estar aqui hoje. E essa palavra que eu quero compartilhar está lá no Salmo 103, e eu queria que a gente pensasse, lesse esse Salmo, né, ouvisse, e tivesse em mente quem é esse Deus? Quem é esse Deus que nós viemos hoje adorar, cultuar, e que nós temos com quem nós temos um relacionamento, e que faz parte da nossa vida, né? Porque a gente não cultua a Deus, não adora a Deus, não honra a Deus somente nos momentos de culto, nos momentos, né, de festividade, né, de cerimônias, de rituais religiosos, mas o nosso Deus, ele faz parte da nossa vida. E então, quem é esse Deus a quem nós estamos adorando, e o que isso significa, o que isso muda na nossa vida, né? O nosso Deus ser como ele é. E para nós lermos esse salmo, eu queria propor para vocês, eu fiquei pensando hoje como que eu ia pregar, né? E eu fiquei pensando naqueles jogos, que eu não sei se alguém já teve a oportunidade de jogar, se conhece, não sei o nome, mas aqueles jogos que você tem que adivinhar uma personalidade ou um personagem, uma pessoa famosa, e aí as pessoas vão te dando pistas, né? Você vai fazendo perguntas sobre a idade, sobre se é homem ou mulher, se é um cantor, se é um ator, uma atriz, e as pessoas vão te dizendo características, né? E você vai tentando adivinhar ali quem que é aquela pessoa pelas características que as pessoas vão dizendo, né? Pelas pistas. Ou então, quando você vai participar de um amigo secreto, um amigo oculto, que você vai, né, sorteia ali a pessoa para quem você vai presentear, e aí você tem que descrever essa pessoa para os outros ali adivinharem, né? Então você vai falando características físicas, né, de personalidade, enfim, e é bem difícil, né, a gente fazer isso. Eu tenho pavor de amigo secreto. E eu queria que a gente ouvisse esse salmo pensando que esse salmo descreve o nosso Deus, e que a gente pensasse o que a gente sente ao ouvir esse salmo, essa descrição de quem é o nosso Deus, do que ele faz, das obras dele e dos atributos dele, e que a gente olhasse para o nosso coração e refletisse sobre o nosso sentimento. Então, eu vou colocar aqui o áudio para a gente ouvir o salmo. Salmo 103, Davídico. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos.
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém, glória a Deus, né? Esse salmo é muito lindo. E eu queria que você pensasse aí no seu coração, ouvindo esse salmo, o que você sente? Você sente que esse é o teu Deus, é o Deus que você conhece? Ao ouvir esses atributos, essas obras de Deus, você consegue lembrar de coisas que Deus fez na sua vida, de coisas que Ele fez na sua história, do seu relacionamento com Ele? Você reconhece essas características do Senhor, né? Então, esse salmo é um salmo de Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E então, Davi tinha um relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque esse salmo é uma palavra de Deus, mas também é o sentimento de um servo de Deus, falando sobre o seu Senhor, sobre o seu Deus, e é um sentimento que a gente deve ter também, né? E esse salmo começa falando de obras que o Senhor fez, mas mesmo em relação a essas obras, eu queria que a gente olhasse para esse salmo, porque essas obras do Senhor, elas são um reflexo, elas são um resultado, uma consequência de quem Deus é, né? Por Ele ser quem é, perfeito, santo, justo e bom, é que as obras dele também são perfeitas e maravilhosas, né? Então eu queria que a gente pensasse nisso, porque muitas vezes nós queremos honrar a Deus, nós sabemos quem Deus é, nós queremos dar a Deus o lugar que Ele merece na nossa vida, mas tem momentos que a gente sofre, que a gente tá triste, tá passando por problemas, por lutas, e a gente não enxerga Deus ali nas nossas circunstâncias, a gente se desanima. Os salmos também mostram isso, esses sentimentos, né, do povo de Deus, do servo de Deus, que muitas vezes se entristecem e questionam às vezes por que Deus permite certas coisas, e esse salmo, eu espero que ao final dessa mensagem ele renove as nossas forças, as nossas esperanças, nos traga alegria no coração, gratidão, porque o nosso Deus não muda, né? As nossas circunstâncias, elas mudam, elas podem ser boas, a gente pode estar bem um dia, né? As coisas aqui nessa terra podem um dia estar bem, a gente tem saúde, a gente tá bem financeiramente, os nossos relacionamentos estão bons, outros dias as coisas estão mais difíceis, mas o nosso Deus é sempre o mesmo. E a gente sempre vai poder olhar para o nosso Deus e se alegrar na presença dele, se alegrar em quem ele é e se lembrar do que ele já fez na nossa vida.
Então, é interessante que esse salmo começa, né, com o salmista ali falando consigo mesmo, né? Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Então, ele está exortando a si próprio, está pregando ali para si próprio, né? Muitas vezes a gente ouve para a gente, né? Escuta o seu coração, procure as respostas dentro de você, né? A gente escuta isso muitas vezes. E o que a gente vê aqui é o salmista, ele falando pro seu coração, para sua alma, né? Como que ele deve se sentir, né? Porque Deus é sempre o mesmo e Deus é digno de ser louvado e o nome dele deve ser bendito, né? Então ele começa assim, né? Falando: bendiga, Senhor, a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque elas existem, elas são reais, né? Se nós pararmos para pensar, nós vamos lembrar de quantas coisas o Senhor tem feito por nós, a começar pela nossa salvação, né? Então, ele vai começar a dizer aqui quem que é esse Deus. É um Deus que perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças. Será que você já foi curado das suas doenças? Talvez você esteja doente hoje, talvez alguém da sua família esteja, mas você já foi, certamente recebeu cura no seu corpo, na sua alma, seus familiares. Deus já se revelou dessa forma para você como um Deus que cura as suas doenças e que perdoa os seus pecados. Você já certamente se sentiu envergonhado, arrependido, triste por algo que você fez de errado, e você foi buscar a Deus, pedir misericórdia, pedir graça, e Deus te perdoou e você se sentiu perdoado. Então eu queria que você lembrasse disso, dessas situações que Deus se revelou para você dessa forma. Então é um Deus que resgata a nossa vida, né? Resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. E por que esse nosso Deus é assim, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem poder, ele é todo poderoso. Porque às vezes nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos fazer o bem, nós queremos, né, vemos alguma situação e a gente se sente impotente, porque muitas vezes a gente não tem nada que a gente possa fazer para consolar, confortar, resolver uma situação. Mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, porque ele criou todo o universo, os céus, a terra e tudo, todos os seres que ali habitam, né? Então ele tem o poder de nos livrar da morte, de curar as nossas doenças. E ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados, né? Acho que todos nós já vivemos aí situações que nós dependemos de autoridades, né? Seja no nosso trabalho, nós precisamos ali de uma assinatura, de um aval de alguém, seja nos serviços que a gente precisa mesmo de uma receita médica, de um advogado ali para atuar por nós ali num processo, enfim. Esses profissionais, essas pessoas, elas precisam ter autoridade para que as decisões, as atitudes, né, os atos delas tenham um efeito ali, né, porque se elas não tiverem essa autoridade, de nada vale, muitas vezes, o que elas possam fazer. E o nosso Deus, ele tem essa autoridade para agir, porque ele não presta contas a ninguém, e porque ele é o Criador, é o Senhor, né? O nosso Senhor Jesus ali, a Bíblia vai relatar ali nos Evangelhos um episódio que algumas pessoas levaram um paralítico para ser curado por Jesus. E antes de curar esse paralítico, né, o Senhor falou assim para ele: filho, tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. E as pessoas que estavam ali, os mestres, eles começaram a questionar, né, como assim, esse homem tá blasfemando, né? E Jesus falou assim: então, para vocês verem que eu tenho toda a autoridade no céu, eu ordeno que você, né, ordenou ali ao homem, que você levante, pegue sua maca e vá para casa. Quer dizer, né, que você ande, né, porque eu tenho essa autoridade, né, a ideia era essa, né, que eu posso fazer essa cura, quanto mais perdoar pecados, né, porque é isso que eles estavam pensando. É muito fácil, né, alguém falar que seus pecados estão perdoados, mas será que está mesmo, né? E o próprio Senhor, Deus Pai, glorificou ali o Senhor Jesus, né, naquele momento, e
e a cura, ela aconteceu. Então o Senhor tem essa autoridade para nos conceder o perdão, porque quando nós pecamos, qualquer um de nós peca, a gente peca contra Deus, então é Deus que pode nos perdoar, né? Eu não posso cometer algo contra o Rony e a Ellen dizer que ela me perdoa, porque minha falta foi contra o Rony, então quem tem que me perdoar é ele. Então os nossos pecados, eles são primeiro contra o Senhor Deus, e Ele tem essa autoridade para nos perdoar, e isso é maravilhoso, porque mesmo que as pessoas não nos perdoem, né, ou seja difícil, a gente sabe que perdoar muitas vezes não é fácil, mas o nosso Deus sempre nos perdoa quando a gente se arrepende dos nossos pecados, né? Então, o Salmo continua e vai dizer sobre que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, e que ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Então tá fazendo referência àquela parte de Êxodo, né, que é relatada em Êxodo, quando eles estavam sofrendo como escravos, e Deus os liberta, né, por meio das pragas. Essa história é bem conhecida. Deus ouve o lamento do povo israelita, né, e se compadece deles e vem o socorro deles, né. Então tá falando da justiça de Deus, e nós podemos pensar na nossa vida também, esse Deus justo, esse Deus que se compadece de nós, porque Ele se importa conosco, com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa angústia. Às vezes a gente pensa que Deus está atrasado ali no seu agir, né, que está demorando muito. Tem até aquele ditado, né, que a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Então muitas vezes a gente se sente assim, que Deus já deveria tá agindo, né, o que está acontecendo, onde está o Senhor? Mas Deus nunca tarda, e Deus nunca é indiferente ao nosso sofrimento. E nós podemos certamente pensar, né, se nós olharmos para a Bíblia, nós podemos perceber isso na história do povo de Deus, de Israel, da igreja, mas na nossa vida também, né? Eu queria hoje que a gente pensasse realmente na nossa vida, nesse Deus pessoal, e que se importa com cada um de nós, que conhece cada um de nós, né? Deus, Ele se importa e Ele nos dá aquilo que a gente precisa, não muitas vezes o que a gente quer, né? Às vezes a gente deseja algumas coisas, mas Deus sabe o que é o melhor para nós, né? A palavra do Senhor diz que a gente não deve, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, Ele diz que é para a gente não ficar repetindo sempre a mesma coisa, muitas vezes, porque Deus já sabe o que a gente precisa, antes mesmo da gente falar. E por isso a gente não deve se preocupar, né, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Senhor sabe que nós precisamos de tudo isso, e que nós devemos buscar justamente a sua justiça, né, em primeiro lugar, e essas outras coisas não serão acrescentadas. Então o nosso Senhor já nos mostra isso, né, como que nós devemos descansar em Deus, porque Ele dá aquilo de que nós precisamos. Ele sabe e Ele se importa com as nossas necessidades, né? Também tem aquela passagem também lá no Evangelho de Mateus que o Senhor fala, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra para ele, não? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra, né? E ele diz, né, se vocês, apesar de serem maus, né, dão coisas boas para os seus filhos, né, quanto mais o Senhor Deus, né, o Pai de vocês que está nos céus. Então a gente tem esse Deus que se importa e que sabe aquilo que nós precisamos muito melhor do que nós, né. E como eu disse, esse nosso Deus, Ele nos conhece, além de Ele se importar conosco, porque quando muitas vezes a gente vê situações, vê problemas, dificuldades, ou a gente sofre, né, situações, e a gente sente que as pessoas não se importam, e por isso que elas muitas vezes não veem nosso socorro, porque elas são indiferentes à nossa dor, ao nosso sofrimento, e o nosso Senhor não é indiferente. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes as pessoas, como eu disse, elas se importam conosco, mas elas estão ali de mãos atadas, né? Elas não têm
possibilidade de agir, ou então muitas vezes elas não conhecem o que nós estamos passando, ou não nos conhecem para poder nos ajudar, né? E o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece como um pai conhece seus filhos, né? Não só como um Deus. Às vezes a gente pode correr o risco de pensar num Deus, né? Muito, muito distante, mas o nosso Deus é o nosso pai e nos conhece como a nossa família, como nossos amigos, como pessoas íntimas, né? Nos conhecem muito mais. Mas a gente pensar nessa questão da intimidade, de que Deus conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dificuldades. E aqui no versículo 13 vai dizer, né, que como um pai tem compaixão dos seus filhos, é assim que o nosso Deus tem compaixão de nós, né? Por isso que Ele afasta para longe as nossas transgressões, né? O amor dele é tão grande, né, como os céus se elevam acima da terra. Então vai usar essas expressões para dizer, né, o tamanho do amor de Deus, né? Ele não nos acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. Você conhece pessoas assim, que parecem que só veem os defeitos dos outros, que estão sempre de mau humor, sempre ressentidas, sempre apontando o dedo, né, para os nossos erros. E o Senhor não é assim. O Senhor, Ele vê todos os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas falhas, mas Ele quer nos restaurar, né, quer nos aperfeiçoar e não nos condenar, né? O Senhor disse que não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, né? Vai dizer ali no versículo 8. Então, e é um Deus que nos conhece, né? Ali no versículo 14 vai dizer, né? Porque Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, né? Vai dizer que a vida do homem é semelhante à relva, né, que floresce e se vai de repente, de um dia para outro, mas o amor do Senhor é eterno. Então nós temos uma vida muito passageira, muito curta, mas o amor do Senhor por nós está conosco, né, com aqueles que o temem, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então aqui tem também essa ideia de a gente reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida, da gente se lembrar dos preceitos dele, das ordenanças, e temer a Ele, honrar Ele, buscar viver dessa forma digna, nos relacionando com Ele, tentando conhecer o Senhor cada vez mais, né? E nós vemos todos esses atributos do Senhor, que Ele é todo-poderoso, perdoador, bondoso, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, justo, leal. E aí nós percebemos que o nosso Senhor é digno. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa obediência. Às vezes, talvez você já tenha sentido isso, de você ver uma pessoa numa posição de autoridade e você tem que respeitar essa autoridade que foi concedida a essa pessoa, você tem que tratá-la com a honra, com o respeito devido, você tem que obedecê-la, né, se ela tem essa autoridade para determinar certas coisas, né? Certos comportamentos, certas condutas que nós devemos seguir. E às vezes a gente pensa, nossa, né, se dependesse de mim, essa pessoa não estaria nessa posição, porque eu não acho que essa pessoa seja justa, honesta, digna e competente para exercer essa função, para exercer essa autoridade, para tomar essas decisões que afetam tantas pessoas, né? Às vezes nós nos sentimos assim com relação às pessoas, mas o Senhor é digno dessa autoridade de reinar e de que a gente lhe preste obediência, honra, né? Aqui no versículo 19 vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe, porque Ele é o criador de tudo que existe. E Ele é um criador que é, como a gente já falou, santo, justo, bom, digno, perfeito, né? Não é uma pessoa, um ser humano, né, falho. Às vezes nós pensamos nos nossos pais, nos nossos familiares que nos criaram, que nos sustentaram, que fizeram muito por nós, mas eles tiveram falhas, erros e, enfim, nos faltaram muitas vezes
sem querer, não puderam estar presentes ali quando nós precisávamos. E o nosso Deus, não, né? O nosso Deus, Ele nos criou e Ele é perfeito e sempre esteve presente na nossa vida, mesmo quando nós não percebemos, né? Então, esse salmo termina, vai dizer de novo, né? Bendigam ao Senhor, vocês seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor os seus exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Então, todos bendigam ao Senhor a minha alma. Então, ele termina dizendo, né, diante de tudo que foi dito sobre Deus e das obras que ele faz e quem ele é, só nos resta bendizer o nome dele, louvar, agradecer e por tudo que ele fez, por todas as promessas. E eu sempre gosto de dizer que, para todos que ouvem, que participam ao vivo também, que a gente precisa conhecer o Senhor através da Bíblia, através da oração, através das pregações, né, de participar do corpo de Cristo, de estar numa igreja. E é muito importante esse salmo tem tantas coisas que poderiam ser ditas, mas que o tempo não permite, que eu já falei bastante, mas o nosso Deus é maravilhoso e há muito para ser conhecido. Nós nunca vamos poder esgotar o conhecimento desse Deus, e nós podemos conhecer através da palavra. Nós temos tantas promessas, tantas maravilhas que o Senhor fez e coisas que Ele promete para a nossa vida eterna com Ele, que não haverá mais choro, não haverá mais doença, e nós vamos estar eternamente com o Senhor. E era isso que eu queria deixar nessa noite, porque o nosso bem maior não são as bênçãos que o Senhor nos dá, mas é o próprio Deus, é a sua presença. Certamente você já se sentiu assim também, né? Eu sempre gosto de falar, comparar com pessoas, porque infelizmente às vezes acontece que a gente tem esse problema desse distanciamento, né, de Deus, da nossa vida cotidiana, essa separação entre o momento de culto, o momento de estar na igreja com os irmãos e do nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos, no nosso trabalho. E às vezes a gente pensando nos nossos relacionamentos com as pessoas, como nós, fica mais fácil da gente pensar no Senhor Deus, né? Embora ele não possa ser comparado com nenhuma pessoa. Mas existem pessoas que a gente ama e que só a presença dela nos alegra. A gente quer a companhia, a gente quer passar um tempo com aquela pessoa, não importa qual que vai ser a programação, onde que vai ser o local, enfim, nem importa estar com aquela pessoa, que você sente que se você estiver com aquela pessoa vai ficar tudo bem, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim com nossos pais, quando somos crianças, né, com pessoas adultas que cuidam de nós, mas depois de adultos nós também temos essas pessoas que nós amamos, que alegram a nossa vida. E esse é o nosso Deus, né? O Deus que há prazer na presença dele, e é um Deus que, como diz o Salmo 23, né? Que se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Então, quer dizer, não importa, depois ele vai dizer ali tudo que o Senhor faz, mas o principal é que o Senhor está conosco, que ele sabe aquilo que a gente precisa, que a presença dele nos alegra, nos dá, nos traz gratidão, né, nos faz sentir gratos, sim, pelo que ele já fez, mas o que ele já fez por nós, o que ele prometeu fazer, isso é só um reflexo de quem é o nosso Deus, né? De que ele é justo, que ele é bom, e essas obras vão refletir isso, né? E tem o texto que eu queria terminar com ele, com dois, na verdade, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, que vai dizer assim, que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, em toda a graça, né, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, Deus fala aqui, a palavra do Senhor fala para nós aqui de forma plena, completa. Não é quase tudo, não é um pouco, não é de vez em quando, mas que o Senhor é poderoso para
para nos dar tudo que nós precisamos todo o tempo e para que façamos toda a boa obra, né? Para que a gente viva uma vida realmente digna de filhos desse Deus, né? E aí lá no finalzinho do Salmo 42, que é um salmo também conhecido, ele vai dizer de novo, né, dessa forma, a gente vê o salmista aqui falando consigo, né, consigo mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então essas são as palavras de alguém que conhece o seu Deus, que conhece o seu Senhor, que tem um relacionamento com Ele, que já viveu muitas coisas, muitas histórias, muitos livramentos, e que por mais que as circunstâncias possam não estar boas hoje, nesse momento, por mais que existam necessidades, lutas, preocupações, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, nós podemos nos alegrar nele, porque Ele está conosco, Ele está presente conosco, e Ele se importa, Ele nos conhece, sabe, daquilo que nós precisamos, não é indiferente a nossa dor, ao nosso sofrimento, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, né? Ele não vai ser limitado, como muitas vezes nós somos. Então era isso que eu queria deixar com vocês hoje, espero que essa palavra traga mesmo conforto, renove as esperanças, as forças, que você tenha o seu coração cheio de gratidão e de alegria, e que você possa, que essa palavra desperte aí no seu coração, pela graça de Deus, a vontade de conhecer mais a Deus pela sua palavra, de ler a Bíblia, de conhecer as promessas do Senhor para nós, e que você se alegre, por aquilo que você já viveu com Deus, pelo que Deus já fez na sua vida, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês, que a presença dele tenha se manifestado, e que você possa ter ouvido a voz do Senhor, lembrado daquilo que ele fez por você, e que você se sinta fortalecido aí, que o Espírito Santo capacite a cada um para enfrentar aí os próximos dias, e na presença aí do nosso Deus. Então, muito obrigada pela atenção, e que Deus abençoe a todos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, palavra abençoadíssima. Como eu sempre costumo dizer, Deus, ele sempre fala exatamente aquilo que nós precisamos, exatamente no momento em que nós precisamos. Glórias a Deus, aleluia. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigada por esse dia, mais um dia, Pai, onde passamos na Tua presença, sentindo, meu Deus, desfrutando do Teu cuidado, desfrutando do Teu amor, desfrutando, meu Deus, da Tua proteção. Pai, louvado seja o Teu nome, e nessa noite, Pai, nós já ouvimos aqui, Pai, já agradecemos. Agradecemos a Ti, Senhor, por bênçãos recebidas, por vitórias, por tantos benefícios, por tantos milagres, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nos conceda, Pai, um coração grato, um coração agradecido, que nos nossos lábios, meu Deus, sempre venham a ver, Pai, essa palavra, gratidão, gratidão, gratidão. Pai, porque nós nunca vamos nos cansar, Pai, de Te agradecer. Portanto, meu Deus, que o Senhor fez por nós. Pai, nós estávamos condenados, indo para o inferno, mas o Senhor nos salvou, nos resgatou, Pai, e continua, Pai, cuidando de nós, Pai, realizando curas, realizando milagres, e mesmo, Pai, um cuidado, um detalhe, Pai, o Senhor ali cuidando da gente. Gratidão, Senhor, gratidão. Eu te agradeço nessa noite, Pai, cada um que passou por aqui, Pai, para te agradecer. Pai, a Tua palavra falou conosco nessa noite, Pai, bendize a nossa alma ao Senhor. Pai amado, te agradeço, Pai, por esse projeto, Pai, a Ellen, e esse projeto, Pai, que mais vidas sejam alcançadas, que mais vidas sejam tocadas, sejam influenciadas, Pai, para
se unir a nós e participar desse projeto, Pai. Pai, agora eu quero te pedir, Pai. Pai, te pedir, Senhor Jesus, a Larissa que colocou diante do Senhor, Pai, a sua viagem. Pai, abençoa ela e o Jefferson, Pai, que façam uma ótima viagem. Que o Senhor os traga e os leve, meu Deus, em paz. Guardados, protegidos, cobertos, meu Deus, pelas tuas mãos. Pai, essa outra menina aqui, Pai, que pediu oração, Pai, pela sua mãe, pela sua família. Pai, o Senhor é o Deus que tudo pode. Entra com salvação, entra com libertação, entra com cura, entra, Senhor amado, entra, Senhor, e muda, Pai, essa história, Pai, a história desta família. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, esta família. Pai, colocamos diante de Ti a família da Ellen, Pai, sua mãe, seu padrasto, toda a sua família, Pai. Pai, que essa família possa ser tocada, possa ser abençoada e que o Teu Evangelho, Pai, seja revelado, meu Deus, para essas vidas. Que o Senhor venha alcançar, meu Deus, essas vidas com a salvação, Pai. Salva, meu Deus, essas vidas. Pai amado, apresento também a minha vida, Pai, todas as áreas da minha vida, Pai, emocional, a saúde, espiritual, financeira, Pai, todo esse processo, Pai, que nós estamos passando, mas nós sabemos que o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado. Gratidão, Senhor, gratidão, porque o Senhor, no meio da tempestade, Pai, nós podemos ver, Pai, o Teu cuidado. Toda a minha família, o Dani, a Mari, o Luiz, Pai, que aqui está, cuida dele também, Pai. Cuida dele, Pai, dando saúde, Senhor Jesus, e que o Senhor possa, meu Deus, continuar abençoando ele, dando inteligência, dando saúde, Pai, para essa criança, que ele cresça, Pai, no temor do Teu nome, livrando ele, Pai, de toda maldade, de todas as ideologias, tantas coisas, meu Deus, que são colocadas na mente dos nossos netos, Pai, das nossas crianças, quantas coisas são colocadas, Pai. Pai, mas nós estamos aqui orando, entregando, Pai, nas Tuas mãos. Blinda, Pai, com Teu sangue. Pai, muito obrigada. E continua conosco, dando uma noite de paz, um sono tranquilo, reparador para cada um, Pai. E cada família, meu Deus, aqui representada. Eu coloco diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. É em Teu nome que eu te peço estas bênçãos e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar agora, antes da bênção, vamos cantar com alegria, porque um dia nós iremos para a glória junto com o nosso Senhor. E se há uma coisa que nós temos que buscar todos os dias, é a vinda dele, porque ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui,
pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então, vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, para a bênção apostólica, eu gostaria de chamar a Carolina. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, digam amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso culto familiar até o final, pelo YouTube ou ao vivo. E principalmente você que acompanhou pelo YouTube, esperamos que essa palavra tenha entrado no seu coração, que esse culto tenha sido uma bênção e agregado para você e para toda a sua família, edificado. E por isso nós pedimos que você compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o culto, compartilhe o canal com seus amigos, com seus irmãos, ou com aquela pessoa às vezes do seu trabalho, da sua faculdade, que não conhece a Deus. Apresente esse culto para ela. Quem sabe não seja essa a oportunidade que essa pessoa esteja esperando para conseguir conhecer o nome do Senhor. Quem sabe nunca ela foi apresentada para Deus desse modo e numa dessas a sua vida pode ser usada para isso. Então, pedimos que você compartilhe, você deixe o seu gostei, comente, que ajuda muito também no engajamento do YouTube, para que mais pessoas consigam ouvir a palavra de Deus por meio desse culto. E desejamos a todos um ótimo dia, que você fique bem e que toda a sua família esteja na paz do Senhor. Até o próximo culto.